Olá turminha, aqui é o tio Davi e hoje vamos continuar com o PET volume 3. Esta é a correção e explicação da semana 3 de matemática do 5º ano do ensino fundamental. Tio Davi vai fazer a correção e explicação de todo o conteúdo do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos começar? A unidade temática dessa semana é números e vamos trabalhar as frações. Nessa semana, turminha, nós vamos identificar frações e sua representação numérica. A fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representa cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Números racionais e a representação das frações. Qualquer número que pertença ao conjunto dos números racionais é resultado da divisão entre dois números inteiros. Podemos representar esses números de duas formas, por meio de números decimais ou por meio de frações. Se um refrigerante, por exemplo, for dividido entre 5 amigos, a parcela desse refrigerante que será dada a cada um será a seguinte: um refrigerante dividido por 5, que equivale a 0,2. Cada amigo receberá 0,2 do refrigerante. Essa divisão também é muito representada na seguinte maneira: 1 dividido por 5 equivale a 0,2. Aqui temos apresentado uma fração. O número que é dividido, o número 1, é colocado na parte superior e é chamado de numerador. O número que divide é colocado na parte inferior e chamado de denominador. Neste caso, o número 1 é o numerador e o número 5 é o denominador. As frações também podem ser representadas por desenhos divididos em partes iguais, assim como esta imagem aqui abaixo. Nós temos um todo dividido em 5 partes iguais e cada parte representa uma fração 1 sobre 5. As frações também podem ser representadas em uma reta numérica. Para isso, precisamos sempre localizar o número inteiro e os números na reta sempre vão estar do menor para o maior, como apresentado aqui abaixo. Nós temos o 0 e o 1, e aqui 1/3 representa o número 1 dividido em 3 partes. E aí essa fração representa essa primeira parte colorida, 1 de 3. Após essa breve introdução, vamos ver as atividades da semana. Atividades. Atividade 1. De acordo com a parte pintada de cada imagem, escreva a fração que representa. E aqui temos um círculo dividido em 8 partes. E temos 5 partes pintadas. Então temos 5/8. Quem colocou dessa forma acertou a letra A. Aqui temos outro círculo dividido em 6 partes. E temos 5 partes pintadas. Então temos 5/6. Aqui na letra C, temos um círculo dividido em 14 partes. E temos 12 partes pintadas. Então temos 12/14. E na letra D, temos um círculo dividido em 8 partes, onde 2 estão pintadas. Então temos 2/8. Quem respondeu dessa forma acertou a atividade número 1. Lembrando que essa correção em formato PDF vai estar no campo de descrição desse vídeo para você fazer o download. Confere lá depois, turminha. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Represente as frações com desenhos. E aí você pode usar toda a sua imaginação para realizar os desenhos. Eu coloquei apenas um exemplo utilizando quadradinhos. Aqui temos a fração 4/9. Então eu fiz 9 quadradinhos e colori apenas 4, como representado aqui abaixo. Na letra B temos 3/5. E então eu coloquei 5 quadradinhos e pintei apenas 3. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade número 2. Após resolver a atividade 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Que frações estão representadas nos desenhos abaixo? Escreva em algarismo e por extenso. E assim eu fiz, turminha. Temos aqui então um grande retângulo dividido em 8 partes. O primeiro retângulo, 5 partes destas estão coloridas. Então temos 5/8. E foi assim que eu escrevi por extenso, 5/8. O segundo retângulo está dividido em 8 também, e 3 delas estão coloridas. E aí temos 3/8 e eu escrevi na frente. O terceiro e último retângulo temos apenas uma parte pintada, então temos 1/8. E também escrevi por extenso na frente. Quem respondeu dessa forma conseguiu acertar a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Faça o colorido das frações de acordo com os desenhos.
E assim eu fiz, turminha. Vamos lá. 2/5. Você deve então pintar 2 partes do total de 5 partes deste círculo. E fica dessa forma. Aqui no segundo círculo temos 3/9 e você deve pintar 3 partes das 9 existentes no círculo. E assim por diante. Aqui 1/2, eu pintei apenas a metade. 1/3, eu pintei uma parte das 3 representadas no círculo. 3/4, eu pintei 3 partes das 4 representadas no círculo. 3/7, eu pintei 3 partes das 7 partes representadas no círculo. 7/12, eu pintei 7 partes das 12 apresentadas no círculo. 5/9, eu pintei 5 partes das 9 apresentadas no círculo. E 2/3, eu pintei 2 partes das 3 apresentadas no círculo. Se você também fez dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Coloque as seguintes frações na reta numérica. E assim eu fiz, turminha. Para me organizar aqui, eu coloquei esses tracinhos, representando as frações, e ainda indiquei com a seta. E aí vamos lá, vamos entender aqui inicialmente. 1/4 representa uma parte entre 4 da reta numérica apresentada aqui. E aí nós devemos então, para responder a primeira fração, dividir essa reta do 0 ao número 1 em 4 partes. E assim eu fiz. Eu marquei aqui, aqui e aqui. Eu coloquei agora até de cor diferente para ficar mais fácil. Se vocês observarem, eu dividi aqui em 4 espaços. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, sempre entre uma linha e a outra de tom azul. Então, 1/4 representa essa primeira parte do total de 4 que eu marquei. Já na segunda fração, 1/3, nós precisamos dividir do 0 ao 1 em 3 partes. E aí temos do 0 ao primeiro tracinho vermelho uma parte, do primeiro tracinho vermelho ao segundo tracinho vermelho outra parte, e do segundo tracinho vermelho ao final, número 1, a outra parte. Então temos 3 partes. Aqui pede para indicar onde está 1/3 do total. E aí temos que a primeira parte representa 1/3 do total de 3. Então aqui está 1/3. 2/4 equivale a metade. Se você dividir 2 por 4, você vai encontrar 0,5, que indica a metade de um todo, de uma quantidade. E aí eu já utilizei a marcação que estava aqui. Eu dividi a reta numérica ao meio, do 0 a este tracinho azul maior e do tracinho azul maior até o número 1. Então temos aqui 2/4. Já a quarta fração indica 3 dividido por 3. E neste caso, 3 dividido por 3, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. E aí eu só indiquei com a seta o número 1, ok? E ainda escrevi aqui a fração, de forma resumida. E a última fração, a quinta fração, indica 3/4. Representa 3 partes de um total de 4. E aí eu já utilizei as marcações colocadas aqui, como foi feita nas frações anteriores. Representa 3 partes no total de 4. E aí, seguindo as marcações em azul, nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Então, aqui temos 3/4 do total da reta numérica. Quem conseguiu elaborar a resposta com esse entendimento e dessa forma, acertou a atividade número 5. A atividade número 5 é a última atividade da semana 3, do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021, do conteúdo de matemática. Se você está gostando dessas correções, deixe um joinha e se inscreva no canal. E lembrando que esta correção em formato PDF vai estar no campo de descrição desse vídeo. Confere lá depois. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo.